Programa Espírita Quarta Dimensão. Quando Jesus, o Cristo, partiu para as regiões celestiais, algumas pessoas se sentiram órfãos. Porém, sua mensagem de luz e verdades eternas ficaram encravadas no coração de algumas almas. A força da amizade pediu para que se reunissem. Houve as perseguições por parte dos fariseus e governantes da época. Angustiados por não poderem se encontrar, alguns decidiram fazer reuniões em catacumbas, transformando melhor para o nosso português nos cemitérios. Descobertos, alguns eram levados ao martírio. A sua fé era motivo de diversões circense. Quando questionados, diziam: a fé em Cristo Jesus supera tudo. Vivemos épocas de perseguições e dúvidas. O mundo está dividido nas informações. E agora, o que fazer? A figura do mestre Rabi da Galileia e sua mensagem está novamente sendo postas em prova. Então vamos recordá-lo nestas palavras: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, pois Ele tudo sabe, tudo vê. E vem os benfeitores espirituais nos dias atuais, sinalizando também o bom uso da inteligência. Já diz o espírito Isadora de Bois: a falta de conhecimento em algumas situações gera o medo. O medo, em algumas situações, torna o ser humano agressivo, seguindo o instinto de preservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. O Quarta Dimensão já começou. Gustave Galli nasceu em 1865, foi um psiquiatra e pesquisador espírita francês, considerado um dos mais notáveis pesquisadores nos campos das materializações e tornou-se referência obrigatória no estudo do ectoplasma e seus fenômenos. Interessando-se pelos fenômenos paranormais, realizou muitos estudos que ficaram registrados em anais científicos da época. Passou a dedicar-se integralmente às pesquisas metapsíquicas, tornando-se o primeiro presidente do Instituto de Metapsíquica Internacional. Faleceu aos 56 anos de idade, quando regressava a Paris. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradabilíssima do meu querido amigo Nonato França, expositor da AD. Faz visitas sempre a algumas instituições espíritas e não espíritas. E hoje aqui conosco, levando conhecimento, consolação. Afinal de contas, o mundo está acontecendo e somos seres imortais. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Douglas. Uma boa noite. E, Nonato, o programa Espírita Quarta Dimensão sempre faz um link com o telespectador. E entrar em contato com o Antônio Monteiro, que faz a produção do Espaço Clube da Alegria Espírita, está levando temas belíssimos, levou mediunidade, obsessão, e entrar em contato com ele falando a respeito de uma dor familiar. Alguém cometeu suicídio. E como é que fica a família nesse contexto? Nós já trouxemos o assunto suicídio aqui, mas nós falamos da alma que tirou a vida. E praticamente, Nonato, é a primeira vez que nós vamos falar sobre o estado psicológico da família, como deve ser o comportamento da família. Porque o Espiritismo é essa ciência que vem esclarecer alguns fatos, porque ninguém morre mesmo. Mas para ser fiel ao nosso quadro,
Vamos a uma questão do Livro dos Espíritos, questão 163. A alma tem consciência de si mesmo imediatamente depois de deixar o corpo? E eis a resposta dos imortais. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Isso depende muito do grau de entendimento e evolução. Por isso que nós sempre falamos aqui, querido telespectador, nunca perca a sua referência espiritual. Somos seres espirituais, projetos de Deus feitos para a felicidade. Um dia nós iremos. Mas, Nonato França, o que nós podemos falar para a família que perdeu um ente querido? Que, aliás, eu vou abrir só um parêntese. Não pense que a pessoa de fato morreu. Simplesmente antecipou a sua ida para a casa verdadeira, que é o mundo espiritual. O que podemos falar, Nonato? Podemos falar em consolo, mas o consolo dentro de uma realidade e ao mesmo tempo de uma verdade que se sublima diante da misericórdia de Deus, no sentido de que nada está perdido. Houve sim uma transgressão na lei divina, mas há também a questão do consolo de que nada está perdido. E a doutrina espírita traz isso para nós, principalmente para nós, aqueles que ficamos com a sensação de culpa. Por que meu ente querido fez isso? O que é que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse, meu Deus? E agora, o que posso eu fazer por este e por mim mesmo, nesse sentimento que dói no meu peito, que dá uma sensação de aprisionamento e de impotência? A doutrina espírita consola, no sentido de dizer exatamente isso que você colocou, que nada está perdido e que a consolação vem em conformidade com a necessidade de cada um de nós de entendermos que a vida continua, Douglas. Sim, continue, meu amigo. E que nesse continuar de vida, aquele que se foi nessas circunstâncias deverá voltar um dia para recomeçar as suas condições de vida e ao mesmo tempo, Senhor, dizer que poderá nas suas potencialidades refazer tudo aquilo que um dia, por uma questão de perturbação ou de ignorância, tirou, abre aspas, a sua vida, fecha aspas. Pois é, eu costumo dizer aqui no programa Espírita Quarta Dimensão, nas minhas palestras em algumas instituições espíritas e não espíritas, que nós temos que nos olhar como ser imortal. E que a doutrina espírita é a doutrina da investigação. O efeito está aí. Devemos ver o quê? O que ocasionou tais tragédias. Mas que a gente não fique na análise da dor. Afinal de contas, a tragédia aconteceu e agora? Qual deve ser a minha posição? Querido amigo e amiga, ponha na sua cabeça que a vida continua. Como nós falamos no início, a pessoa, ela só abreviou a sua estadia para o mundo espiritual, que é o nosso mundo originário. Um outro ponto, Nonato, que graças ao estudo, o compartilhar das informações com o mundo espiritual, o espiritismo é aquela ciência que vem se adaptando ao conhecimento, é uma ciência. E eu levei esse tema a um grupo de estudos reservado na Sociedade Espírita Nilo do Vale, e um benfeitor espiritual falou que nós devemos começar a nos educar diante de certas questões de palavra. Exemplo, quando nós vamos falar sobre o suicida, nós sempre dizemos, quer dizer, sempre não, algumas pessoas dizem assim mesmo, não, é um covarde, ele estava fugindo de alguma coisa. O espírito nos chamou a atenção, não. A pessoa não estava fugindo, porque todo mundo quer viver, é da natureza nossa. Nós, enquanto espírito, nós gostamos de viver. O que foi que aconteceu? Foi situações da própria reencarnação, houve um conflito de ideias, mas a pessoa estava perseguindo a solução.
mas abriu uma brecha, fazendo com que espíritos avessos ao bem incutisse na cabeça que a melhor solução era desaparecer, mas a pessoa não quer morrer. Tanto é que existe uma obra chamada Memória de um Suicida, que é um best-seller, que narra como é realmente o estado de alma da pessoa. A pessoa não quer fugir, ela quer resolver o problema. Então, houve a situação, a pessoa partiu. Nossa posição, orar, né, Leonardo? Com certeza. A oração, ela é fundamental nesses momentos. Não o sentimento de culpa. Como nós falamos, o efeito está aí, aconteceu. Agora, ficar mergulhado no sentimento de culpa, que eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo, esqueça. Vamos o quê? Saber como está a condição dessa alma do mundo espiritual. E nós temos mecanismo para saber. Né, Leonardo? Com certeza, Douglas. E se você me permite, nosso telespectador, contar uma história que eu presenciei. Já como espírita, Douglas, eu presenteei a minha esposa com uma viagem até a Canção Nova, que era católica. E lá, durante a semana, no último dia, que é o domingo, houve uma missa muito bonita, por sinal. E lá na homilia, o padre desabafou com relação ao suicídio, que o tema era esse. Quase, ele disse assim: eu tenho dentro do meu coração uma certeza, ao mesmo tempo que tenho um amor pelo meu pai que se suicidou, mas eu tenho absoluta certeza de que orando para ele, eu vou conseguir colocar no céu. Olha aí. Fica a nós esse consolo, quando nas circunstâncias em que estamos, digamos assim, na perca do ente querido nessa situação. A certeza dessa misericórdia divina que nos oferece a oportunidade de voltar e reaver tudo de novo para a nossa felicidade. E você não deve ficar mergulhado nesse sentimento de culpa. Eu poderia ter feito algo mais. Não fique. Isso mesmo. Busque saber como é que ele está ou como é que ela está. Mas aí, Douglas, eu tenho que fazer uma reunião mediúnica? Não precisa. Nem tudo precisa de reunião mediúnica. Sabe por quê? Tem um desdobramento do sono. Converse com o Pai em secreto, porque Ele tudo sabe e tudo vê. O desdobramento do sono, meu querido telespectador, é a forma em que nós, enquanto espíritos imortais, vamos estar em contato com o mundo espiritual. O corpo descansa, eu vou caminhar no mundo espiritual. E se eu me estruturar para isso, eu vou consolar esse ser que partiu dessa forma, aonde ele estiver, em qual região ele estiver, lógico, com toda a assistência do nosso anjo da guarda, dos espíritos benfeitores de plantão. Então, no desdobramento do sono, muito consciente, você pode dar a devida assistência para aquela alma que partiu. Agora, veja lá, há de se ter condições. Não é só eu chegar, tá bom, eu me arrependi, agora eu quero ver ele. Não. Você tem que primeiro se acalmar, você tem que realmente rever a situação, pegar a aprendizagem e dizer: Deus, agora eu sei os equívocos, agora eu quero ajudar. E você vai ajudar sim, tenho absoluta certeza. Temos pesquisas científicas. O próprio Instituto do Sono de São Paulo estuda de uma forma muito séria que esse desdobramento tem algo de misterioso no estado de sono. E veio o Espiritismo dizer o que é. É o encontro que nós temos com seres de outras existências e até mesmo de pessoas dessa existência que já partiram. Então, para você, meu querido amigo e amiga, que perdeu um ente querido pelas vias do suicídio, não compre a ideia que tudo está perdido. Não está perdido. E para a gente puxar mais um pouquinho do entendimento, algumas vezes essa alma que partiu de uma forma tão dolorosa, sabe como vem, Leonardo? Como neto, como bisneto, volta ao cenário da reencarnação. E é essa consolação que o Espiritismo dá. Primeiro, a morte não existe. Segundo, nós temos o desdobramento do sono. Dá para saber como está a pessoa, a alma, no seu estado. Dá para ajudar.
E, Nonato, eu queria que você fortalecesse um assunto. Procure pessoas que conhecem. Sabe por quê? Nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Tem muita gente aí desenhando a desgraça aonde não tem. Então, toda pessoa que passa por qualquer tipo de sofrimento, o sofrimento é um estágio temporário. Se você buscar a ajuda correta, rápido você sai daquele estado e rápido você ajuda a pessoa que realmente está precisando, não é? Porque somos capazes. E não somos capazes pura e simplesmente porque achamos. É porque é um determinismo divino de que nós somos capazes de superar todas as circunstâncias, que nós somos capazes de realizar. Por isso não foi à toa que o Mestre falou: vós sois a luz do mundo. E se somos a luz, é a partir de nós que a luminescência de nós sublima este mundo, sublima nós mesmos e nos transforma. É este o propósito divino para conosco. Somos o projeto de Deus feito para a felicidade. Acredite, a vida continua. O amor que você tem para com seu próximo continua. Visitas espirituais daqueles que partiram, todos nós recebemos. Então vamos atrás sempre da boa informação. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. E desde já quero dizer a você, telespectador, que nós agora vamos abordar a temática suicídio com outros dos nossos convidados nessa temática, a família. Porque a gente só coloca o ser que foi. E a família, como é que fica? E eu quero trazer a experiência dos nossos expositores e seus conhecimentos. Já passei aí para um monte de gente aí que eu quero que, de fato, cada um de nós façamos a nossa parte dentro desse contexto de felicidade que é o mundo material e espiritual. Lembre-se, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Falando em felicidade, Nonato, aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Aí, galerinha! Aí, mais um encontro de todos os domingos. Eu aqui e você na sua sala, na sua cozinha. Ou então no restaurante na hora do jantar, né? Isso, um abração a todos vocês. É o meu amigo Lourenço, aliás, é o Enzo, nosso grande amigo que está todo domingo aqui com a gente. Tá bom, gente? É isso aí, muita novidade no programa e hoje tem, sabe o quê? Bate-papo Kids, aí, Patrícia de Souza, conversando, batendo aquele papo agradabilíssimo com o nosso querido amigo Afonso Bota. É isso aí! Enquanto isso, vou dar uma volta aqui na pracinha aqui pra ver como é que tá tudo aqui por aqui. Tá bom? Bye, bye! Bate-papo Kids. Boa noite, começando mais um Bate-papo Kids, com o assunto reclamar. E o nosso convidado de hoje é o Afonso Mota. Ele é presidente do 12º CRE, diretor administrativo do Centro Espírita Reviver e um participante da ADEP. Hoje, nesta edição, vamos falar de como perdemos energia quando estamos reclamando. Na verdade, é meio difícil encontrarmos uma pessoa que não reclama de nada, não é mesmo? Afonso Mota, será que é possível ficarmos um dia inteiro sem reclamar? Mas primeiramente, boa noite e seja bem-vindo ao Bate-Papo Kids. Obrigado, boa noite ao público que nos assiste. Viver sem reclamar é impossível, porque nós, numa forma jocosa, já nascemos reclamando quando levamos a primeira palmada ao nascer. A gente já vai no grito. Ah! Então, reclamar faz parte da nossa conduta humana. Entendi. E o que significa a palavra reclamar? Reclamar, a gente vai pegar pelo significado, é clamar, gritar, repetir a necessidade de ser escutado.
nós também usamos ela como sinônimo na palavra de queixa. Aqui no Pará nós usamos muito, fulano é muito queixoso. É aquele que nós chamamos de reclamão. E o que acontece com a pessoa que convive com uma pessoa que reclama de tudo? Como é que é a vida dessa pessoa? A pessoa que convive com alguém que vive reclamando, tem um momento que ela está dizendo assim, pensamento, não quero mais estar perto dessa pessoa. Senhor, me tire perto dessa criatura. Por quê? A maioria das pessoas que muito reclamam, elas acabam criando uma psicosfera, porque tudo nós emanamos energia. E aí parece que vai tudo para baixo, quase nada dá certo. Eu acho que, eu não sei se tu assistisse, é porque há muito tempo, o personagem da Hanna-Barbera, Uruka. Uruka era um personagem por onde ele andava e dizia, não vai dar certo, aí as pessoas, lá vem a Uruka, se distanciavam dela. Ao mesmo tempo nós tínhamos o Lip e o Had, que o Had dizia, dor, dia, azar, só ficava na reclamação. Entendi. Tem até um salmo na Bíblia que diz que reclamar é como se estar numa areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você se afunda. Um abismo chama outro abismo. Com certeza, não só essa parte, mas nós temos em Paulo, nós temos em Tiago, nós temos em Pedro, que todos eles falam sobre a queixa. Essa forma que o homem fica se queixando todo o tempo, toda hora e não caminha. Então, a diferença para nós, que agora, por exemplo, nós que estamos estudando a doutrina espírita, sabemos que somos imortais, então tudo na nossa vida tem uma necessidade de existir. Então, se eu ficar reclamando e não ir adiante, eu estou me perdendo, porque está nas escrituras, está dizendo assim, batei e a porta abrir-se-vos-á. Quer dizer, eu tenho que fazer o exercício de bater na porta, eu tenho que sair do marasmo e buscar minhas melhorias. Verdade. E a reclamação constante, ela afeta a nossa saúde? Completamente. Hoje a ciência já coloca que tem determinadas ações químicas, que é o cortisol, que quando ele amplia dentro de nós, ele vai nos causando estresse. E o estresse vai nos causando cansaço, dor, ficar para baixo, aí vai entrando uma onda, e nessa mesma onda física nós temos uma onda espiritual. Porque quando eu estou começando, eu não presto, eu estou para baixo, eu não quero nada, a turma espiritual que ainda está na mesma vibe da negatividade, olha o irmão nosso, aí se junta, aí que o negócio pega. E o que o Espiritismo fala sobre a reclamação? A doutrina espírita, ela coloca a necessidade de nós sabermos verificar que as dificuldades nas nossas vidas, elas têm uma proposta de melhoria. E quando nós, imortais que somos, entendemos isso, nada é reclamação, mas sim é algo que me possibilita a ir em busca da minha melhoria. Então a doutrina espírita, ela é altamente positivista nesse processo. Tanto é que no Evangelho você vai encontrar lá, atenção gente, no Evangelho você vai encontrar lá melancolia, que é uma parte também desse processo daqueles que reclamam. E lá ele vai te dando uma força para você sair daquilo lá. Entendi. É possível que essas pessoas nos transmitam as energias negativas? Infelizmente, com certeza, sim. Eles nos transmitem isso devido... Não tem como você ficar perto de alguém se não tiver uma química, vamos assim dizer, uma aproximação, sentir-se bem. Então, quando aquela pessoa emana muito coisas negativas, automaticamente você vai começar a perceber que vai entrar no teu círculo e você vai ficar do mesmo jeito. Aí não será mais uma pessoa, serão duas. Então, há uma necessidade hoje, nós temos vários psicólogos, psiquiatras, que trabalham essa questão da pessoa se conhecer e como fazer um outro olhar para a vida. E a reclamação constante, ela deixa a gente perder muitas energias, não é mesmo? Sem sombra de dúvida, você fica apático, não quer se mover, vai fechar-se num quarto, vai dizer que o mundo não presta e nada que fizer vai fazer, porque nós temos dois tipos de reclamões. Tem o reclamão que verbaliza
E o reclamão que não verbaliza. Ele só fica caladão, fechadão em si mesmo, e dentro, internamente, a reclamação está. Então foi isso. Muito obrigada pela sua participação, Afonso Mota. Foi muita aprendizagem. A gente espera por você. Nós agradecemos e agradecemos ao público. Qualquer coisa, a doutrina espírita é libertadora. Muita paz. E por hoje é só. Até o próximo Bate-Papo Kids. Opa, legal. Opa, legal. Então, agora não foi com a gorila. Isso, na cansada. Isso. Bom, a gente já encerrando aqui o nosso quadro infantil. Mandando um abração para todos vocês. E não esquecendo, alô, Vigia de Nazaré. Estaremos aí dia 30 de novembro e 1º de dezembro, no sábado e domingo. Isso. Brincando com as crianças na Feira do Livro Espírita. Sociedade Espírita Livre do Vale vai estar lá, hein? Ok? Bom, gente, e até o próximo domingo. Isso, com mais um Clube da Alegria. Olha, tradução espírita. Tchau! Levar uma vida saudável é fundamental para a nossa saúde. Hoje, sabemos que é grande a incidência de doenças cardiovasculares e isso decorre também de hábitos não saudáveis de vida, como ter uma alimentação não saudável e não praticar exercícios físicos. Por isso, para prevenir o aparecimento de muitas doenças, devemos modificar o nosso estilo de vida, como, por exemplo, diminuir o consumo de gorduras na alimentação e praticar uma atividade física. A prática regular de exercícios físicos possui inúmeros benefícios ao corpo e melhora também a saúde mental, prevenindo dessa forma a depressão. Isso porque vários tipos de hormônios que geram a sensação de bem-estar são liberados no organismo. No livro Conduta Espírita, André Luiz nos fala da importância de cuidar do nosso corpo para manter o equilíbrio entre o corpo físico e espiritual, sendo esta tarefa uma responsabilidade de cada um de nós. Portanto, faça exercícios físicos regularmente. Assim, você estará cuidando do seu corpo, ou seja, dessa matéria que Deus nos concedeu para seguir na jornada evolutiva. E não esqueça, procure um profissional para lhe ajudar na melhor forma de escolher o seu exercício físico mais adequado. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que com meu trabalho ajudei a conquistar e que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão e pelo amor que encontrei nas pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.